Estamos de volta com o Niso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre a tese de doutorado, a TV de massa e as novas estratégias narrativas, um estudo sobre audiência e programas contemporâneos. Para isso, estamos recebendo em nossos estúdios o professor da Uniso e autor da tese, professor doutor Walter Alberto de Luca. Professor Walter, o senhor fez a pesquisa lá na Espanha, o tempo que o senhor esteve lá e, obviamente, concluiu aqui no Brasil. O senhor faz um paralelo sobre a audiência da TV da Espanha e sobre a TV brasileira? Faço. Então, nós temos aqui no Brasil um fenômeno, né, que é a Rede Globo de televisão, que ela consegue ainda concentrar a audiência da maior parte dos telespectadores todos os dias, em todos os horários, praticamente, que é uma coisa que não ocorre mais na maioria dos países. Aliás, há uma dispersão da audiência, o que a gente chama de fragmentação da audiência. Quer dizer, o público que antigamente se concentrava nas grandes redes de televisão, hoje está pulverizado em muitas emissoras abertas e a cabo, principalmente com a proliferação de sinais a cabo. Então, a gente tem, por exemplo, audiências de 35%, de 35 pontos, né, que significa que 35%, 40% das pessoas que têm televisão em casa, quase todo mundo, está ligada no mesmo programa, na mesma novela. Isso, por exemplo, já não existe no mundo inteiro. É muito raro que aconteça isso. Na Espanha, por exemplo, uma audiência de 12, 13 pontos já é um fenômeno. Então a audiência está muito mais fragmentada, muito mais pulverizada. E daí a pergunta é, mas o que está acontecendo? As pessoas estão assistindo, deixando de assistir televisão? Não. As pessoas estão assistindo cada vez mais televisão. Isso foi uma outra constatação da minha pesquisa, que o número de horas dedicado à televisão todos os dias aumenta no mundo inteiro. Então as pessoas assistem cada vez mais televisão, porque elas consomem cada vez mais mídia, se dedicam cada vez mais a qualquer forma de mídia, né? Quer dizer, gastam mais do seu tempo livre com mídia do que se fazia antigamente. Então, o tempo de consumo diário de televisão aumenta no mundo inteiro, mas há uma dispersão da audiência, há essa fragmentação da audiência, que ocorre no Brasil, mas é muito mais intensa na Europa, por exemplo, em outros países, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também nós não temos nenhuma grande rede concentrando tanta audiência. Agora, é cultural a Rede Globo ser essa líder de audiência absoluta, mesmo com a TV Record fazendo todo o empenho para conquistar a audiência, mesmo com o SBT, que foi uma grande audiência e tentou de tudo para chegar próximo. Por que esses números são tão assim distantes do primeiro lugar para o segundo lugar? É cultura, é hábito, o que é? Bom, há vários motivos, né? Primeiro, o brasileiro assiste mais televisão do que qualquer outro povo. É líder, o brasileiro é o maior consumidor de televisão do mundo. O senhor chegou a ver quanto tempo ele fica na frente da televisão? São 5 horas e 15 minutos, mais ou menos, por dia. Por pessoa? Per capita. Como uma parte do público não tem tempo para assistir televisão, porque trabalha, né? Há pessoas que assistem 8, 10, 12 horas por dia, ficam com o aparelho de televisão ligado. Mesmo que não seja uma atenção concentrada na televisão, né, ela está com o aparelho ligado e está acompanhando, de certa forma, a programação. Então, em nenhum país do mundo se assiste tanto televisão como no Brasil. Só um país que se equipara ao Brasil em tempo, que era a Sérvia. Não sei por que motivo mas assiste-se televisão quase tanto quanto no Brasil. Então, o brasileiro gosta muito de televisão, até porque o brasileiro teve pouca escolaridade, né, até pouco tempo atrás. Então, a maioria das pessoas muita gente não sabia ler. Os que sabiam ler, a maioria não tinha condição de ler jornal, revista. Então, as pessoas sempre tiveram essa opção pela televisão. Notícias na televisão, entretenimento na televisão. Outro fator, então esse hábito, né, que foi criado pela televisão favorece muito esse fenômeno. A Rede Globo surgiu num momento, ela se fortaleceu num momento que nós não tínhamos emissoras muito fortes, então ela deu um salto adiante. Então ela foi criando também o hábito na sua programação. A Rede Globo é uma rede extremamente eficiente na questão de busca de audiência. Eles têm um monitoramento e uma agilidade incrível
para administrar a questão de audiência. Se um programa baixa 2 ou 3 pontos na Rede Globo, por exemplo, de uma semana para outras, os produtores já tomam providência, já mudam o roteiro da novela, mudam o apresentador de um programa, mudam os personagens, matam um personagem, criam outro para revitalizar a audiência, mas não deixam cair. Então, é uma eficiência muito grande. Além disso, há uma eficiência comercial. Então, isso significa um faturamento muito superior das demais redes. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, só o que a Globo fatura com o Big Brother, que é um programa de uma temporada de 2 ou 3 meses, né? Só o faturamento do Big Brother é maior que todo o faturamento da Rede Record, que é a segunda em audiência o ano inteiro. O único programa da Rede Globo supera todo o faturamento da Rede Record no ano inteiro. Agora, mesmo sabendo, por exemplo, o caminho das pedras, com essa pesquisa que o senhor tem, obviamente que as emissoras também têm essa informação, não se consegue chegar a um padrão Globo de qualidade e, consequentemente, as outras emissoras fazerem esse tipo de coisa? Fazer a busca dessa audiência que a Globo consegue? Elas tentam, mas é muito difícil conseguir. A questão da habitualidade, a questão do cast, né, das pessoas que trabalham, dos profissionais que trabalham para a Rede Globo, a questão do faturamento comercial, né? Então, o faturamento comercial da Rede Globo é 65% do que se fatura em televisão no Brasil. Quer dizer, só o dela é maior do que todas as outras emissoras somadas. De algum momento o senhor passa pela pesquisa por algum programa específico aí, mais por curiosidade, acho que o telespectador poderia ter a mesma, com relação ao fenômeno Silvio Santos? Olha, eu não analiso o Silvio Santos, eu faço uma análise mais profunda sobre o programa do Faustão, que é um programa de auditório também, que lidera aí as tardes de domingo. Domingo é o dia mais concorrido na televisão brasileira. Nos outros dias a Rede Globo tem domínio absoluto, mas no domingo ela apena aí para conseguir... Mas aí ela vai brigar audiência com as outras emissoras que têm o mesmo perfil, mesma característica de programa. Aí você tem a Eliana no SBT, você tem o Gugu na Record, e aí que são... É o mesmo estilo de programa, é isso? É o mesmo estilo de programa. Porém, a Rede Globo consegue ainda manter a liderança. Consegue porque... Na minha tese, eu trato das narrativas, né, que é exatamente o conteúdo dos programas, a maneira de apresentar os programas, né, como eles são formatados. Então, o programa do Faustão, por exemplo, embora ele pareça esse programa popularzão, etc., ele reúne assim, ingredientes muito novos, né? É um programa muito bem adequado às expectativas do público. E eles vão reformatando isso na medida das necessidades, com muita agilidade, com muito imediatismo. Então tem vários recursos narrativos no programa do Faustão que são recursos já adequados às novas gerações, sabe? Por exemplo, essa dinâmica em mudar as coisas, né, muito rapidamente, em trabalhar com flashes, tudo isso são recursos novos que atendem às novas gerações, né? Mas eles não desprezam os recursos mais tradicionais, de forma que eles conseguem manter um público bem heterogêneo e um público muito grande. Mas não é um programa antiquado por ser popular, ao contrário. A gente poderia dar um exemplo, por exemplo, das Olimpíadas do Faustão, que ela tem um perfil, tem uma característica, ela simplesmente desaparece a partir do momento que as outras emissoras tentam copiar. E mantém a audiência, como o senhor está dizendo, e aí surgem outros quadros numa dinâmica dentro do mesmo programa. É isso. Alguns formatos internacionais, ou aquele concurso de dança que é no Faustão, que liderou a audiência aí, responsável por manter a audiência do Faustão durante muito tempo, né? Isso é um formato internacional? Isso é um formato internacional novo que surgiu no final da década de 90, que é aplicado no mundo inteiro. Essa questão de formatos internacionais é uma outra novidade também na TV, que eu trato muito na tese. Então, a Globo importou vários desses formatos, quer dizer, ela soube se modernizar nesse sentido, exatamente por isso, porque ela está muito de olho e é muito ágil para atender a audiência. Com relação ao mercado, vamos falar um pouco mais de Sorocaba e região, pela sua experiência e por tudo que o senhor estudou. Sorocaba
tem a possibilidade de dar um boom na comunicação com as TVs locais, com a TV Tem, com a TV Sorocaba, com a Record agora em Sorocaba, essas emissoras, ou elas vão continuar sendo assim, sempre uma cópia, uma reprodução do que é feito nas cabeças de rede e não tem autonomia na produção local? Ou os programas locais, principalmente que a TV Tem produz, elas vão buscar uma audiência também segmentada? Olha, eu acho que as TVs locais, que são Canais afiliadas abertos, né? às grandes redes, né, elas tendem a sempre ficar na esteira da produção nacional, porque a produção nacional é de uma estrutura, de uma qualidade que as estruturas não conseguem concorrer. Agora, o que eu acho que Sorocaba poderia ter fortalecido são as emissoras locais, né? Porque Sorocaba tem um jornalismo muito forte, Sorocaba tem uma cultura forte, Sorocaba tem características peculiares que, se isso for mais valorizado, se houver mais investimento, eu acho que a gente tende no futuro a ter uma televisão local, seja aberta ou seja cabo, mais forte, uma TV mais ligada à comunidade. Não acredito que isso surja nas grandes redes, mas talvez uma TV aí transmitida por cabo ou por satélite. Né? Aí vem aquela questão que o senhor tem experiência também, que é com relação à questão comercial. Como é que faz para viabilizar comercialmente e tirar o hábito, muitas vezes, que dá certo, obviamente, do cliente que paga, daquele que paga para exibir numa TV aberta, de repente investir numa TV a cabo? É difícil mudar esse hábito? É difícil, é difícil. Mas eu acho que é a possibilidade, até porque, né, essa comercialização de mídia também depende muito do relacionamento. Então depende muito de quem está administrando, de quanto os profissionais estão se dedicando ao canal. Mas eu acho que é possível. Nós já temos algumas experiências interessantes aí. Temos uma TV em Votorantim local que também está se fortalecendo. É uma experiência que merece ser analisada. Em Itapetininga nós temos um canal local também que é muito assistido. Então eu acho que no futuro nós vamos ter sim algumas manifestações de TVs locais mais sólidas, mais voltadas para a cultura local, para as artes locais. Eu acho que a gente talvez caminhe para isso. O senhor já detectou, professor Walter, que mudou o perfil do aluno que o senhor ministra a aula? Obviamente, o senhor cada vez mais se capacitando para isso, fez um mestrado, doutorado, para aquele aluno que, como eu, há 20 anos que o senhor deu aula, e para esse menino de 18 anos que o senhor está dando aula hoje, mudou esse perfil do estudante de comunicação? Olha, houve algumas mudanças, eu acho, nesse período, né? Agora, depende muito da instituição, depende muito do momento econômico que a gente está vivendo, mas eu vejo uma geração aí, nessa década aí, nos últimos 3 ou 4 anos, né? Mais integrada, mais interessada, mais preocupada com os desafios que vai enfrentar no mercado de trabalho, mais situada em relação às mídias, né, ao panorama das mídias. Então a gente percebeu aquela geração deslumbrada com as novas tecnologias, mas que ainda tinha dificuldade de se movimentar com os novos meios, né? Tá diferente agora. Então ele já tem uma ideia mais global das novas mídias, já tem mais afinidade aí, já nasceram, né, com as novas mídias. Então é um público sim diferente que a gente está tendo aí pelo, sei lá, nos 3, 4 anos aí. E, consequentemente, esta nova geração que está pedindo algo novo pode ser a responsável por produzir algo novo, diferente, ou vai continuar reproduzindo porque até a própria academia continua ensinando da mesma forma? Olha, nós temos estruturas corporativas, né, comerciais fortíssimas no Brasil, né? Então depende muito de como essas novas gerações vão se relacionar com essas estruturas, se elas vão procurar projetos alternativos, independentes, ou se elas vão se associar a essas novas estruturas. Se elas se associarem a essas estruturas corporativas mais fortes,
é muito difícil que elas tenham autonomia para criar coisas novas, né? Porque vem tudo decidido de um grupo, de uma elite que está lá no comando. Essa elite escolhe alguns profissionais criativos, inovadores, mas que se adequem aos seus objetivos. Eu acho que essas novas gerações, o que elas podem, sim, é criar projetos alternativos. A gente tem algumas experiências interessantes na própria internet, a gente não sabe exatamente como vai ser a evolução. Isso em função exatamente do que você mencionou, né? Da sobrevivência, né? Da área comercial. Como é que nós vamos encontrar suporte para isso? Então, é uma incógnita, né? Na Europa, o que a gente percebe é que o poder público apoia muito isso, o desenvolvimento dessas iniciativas autônomas. No Brasil, nós temos algumas leis, nós temos alguns organismos, nós temos, por exemplo, aqui a Link, na área de cultura, algumas coisas que apoiam esses projetos, mas é difícil prever o futuro. Professor Walter, gostaria de agradecer a sua participação. Gostaria que o senhor disponibilizasse um e-mail de contato ou telefone para que o nosso telespectador que queira conversar mais sobre esse assunto possa falar com o senhor, ou mesmo de ter a possibilidade de levar o senhor para uma palestra, para participar, para debater o assunto jornalismo, publicidade e mais ainda desse tema que o senhor estudou no seu mestrado e doutorado. Eu agradeço muito o convite, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. E quem tiver interesse pode me contatar pelo e-mail da Uniso, é walter.luca@prof.uniso.br. Sr. Walter, mais uma vez, obrigado, sucesso para o senhor. Muito obrigado. O programa Uniso Comunidade termina aqui. Se você tem alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá!